Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube mais uma vez. Hoje temos um caso muito especial que me pediram durante muito tempo e é o de Diego Santoy. A razão pela qual faço isso agora é porque me parece um vídeo super longo. Um vídeo no qual tenho que explicar várias coisas e mostrar muitas coisas importantes. Tem que ser um vídeo no qual discutamos a fundo o que aconteceu. E portanto me pareceu que seria um melhor vídeo como especial de 600 mil inscritos. Objetivo que ultrapassamos há algumas semanas, de fato acho que foi há uma semana que ultrapassamos os 600 mil inscritos quando estou gravando isso, então mais do que agradecer simplesmente dizendo prefiro fazer um vídeo longo e com muita informação que sei que vocês gostam. Lembrem-se de que antes de emitir opiniões, porque sei que muitas pessoas têm uma opinião formada sobre este caso, prefiro que assistam até o final ou pelo menos uma parte importante do vídeo para formar uma opinião baseada no que realmente aconteceu, no caso, porque também há muitos rumores, muito se disse isso, se disse aquilo, mas temos que ver também o que foi real e o que foi falso no caso, bem como as atitudes, etc. Há muitas coisas para examinar, então vamos ter uma boa discussão nos comentários. Então, bem, aqui em cima na tela vocês verão uma lista de reprodução com o resto dos meus casos, caso queiram continuar assistindo vídeos deste estilo. E lá embaixo está minha gata que me acompanha em todos os casos, lá no puff. Provavelmente vocês não a veem muito porque está tudo escuro atrás de mim. Mas enfim, vamos começar logo com o vídeo. Obrigada. Neste caso, existem dois protagonistas principais. Um deles é Diego Santoy e o outro é Erika Peñacos. Vamos ver quem são. Diego Daniel Santoy Riverol nasceu no ano de 1985 em Monterrey, México. De acordo com algumas fontes, ele vem de uma família humilde, enquanto outras afirmam que não era tão humilde. Eram de classe média alta, o que acaba sendo importante para o restante do caso. Há quem o descreva como uma pessoa bondosa e, em termos gerais, muito boa. Diego é o segundo dos 3 filhos do casamento Santoy-Riverol. Maurício é o filho mais velho e morava em Querétaro, enquanto Diego é o do meio e Marcelo é o mais novo. Por mais de 20 anos, essa família viveu entre Monterrey e Matamoros, aparentemente por questões de trabalho dos pais. Os 3 irmãos concluíram o ensino fundamental e médio em Monterrey. Disse que, em questões acadêmicas, Diego era o que mais se destacava. Também, aparentemente, era o que mais chamava a atenção entre seus irmãos. E aqui a narrativa começa a se dividir um pouco. Há pessoas que o conheciam, que dizem que ele era carismático e inteligente, e há pessoas que o lembram um pouco agressivo e propenso à frustração, como uma pessoa explosiva. Diego não conseguiu fazer o ensino médio normalmente como outras pessoas por problemas legais em Matamoros, então quando se mudou novamente com sua família para Monterrey, 4 anos antes dos fatos, começou o ensino médio na Escola Aberta 3, onde obteve uma média bastante boa. Segundo o diretor desta escola, nunca vimos nada anormal, nenhum indício de problemas na pessoa do jovem. Não houve problemas de violência de forma alguma. Vale mencionar também que Diego tem antecedentes criminais por ter roubado um pouco de álcool, algumas garrafas de álcool, durante sua adolescência. Embora para algumas pessoas isso não signifique nada, para outras significa algo importante em relação à sua personalidade. Há quem o justifique dizendo que ele era apenas um adolescente e que há vários que fazem isso. E depois há aqueles que dizem que não, que evidentemente é um comportamento um tanto estranho e que nem todo mundo chega a fazer isso. Não conheço ninguém que tenha roubado álcool, mas acho possível e não diria que é um comportamento ruim. No entanto, também temos que associar isso ao fato de que foi dito que Diego tinha um comportamento explosivo apenas para que considerem. Uma vez em Monterrey, ele morou em 2 casas alugadas com sua família no bairro Cumbres, que é onde o caso se desenrola. Diego Santoy e seu irmão mais novo Marcelo se matricularam na Universidade Autônoma de Nova León, em Monterrey, no ano anterior aos acontecimentos. No exame, e esta é uma parte que foi bastante usada em vários meios, ele teve que fazer uma espécie de teste de QI, de inteligência, como queiram chamar, onde obteve 122 pontos. Agora isso foi usado para dizer que ele era um garoto excepcional, que ele era especial, que era uma espécie de gênio. No entanto, não é bem assim. Ou seja, embora seja um pouco acima da média, é apenas um resultado um pouco acima da média. Isso não significa que ele era um gênio ou algo mais. Ele não era superdotado.
Dizem que na universidade ele era visto como calmo, era visto como um jovem pacífico, digamos. Apesar de ser sociável, ele também era muito reservado para si mesmo. Seus problemas de personalidade, ou o que algumas pessoas consideram perigoso, só são vistos quando ele começa a ter um relacionamento amoroso com Erika Cos. Ela é Erika Penha Cos, nasceu em setembro de 1988, no México. Sua mãe, Teresa Cos, era uma apresentadora de televisão no México, que em seus primeiros dias era responsável por ler os horóscopos no programa Com Classe do Canal 12. Teresa, neste momento, já era uma conhecida personalidade da televisão, envolvida sentimentalmente com o empresário Henrique Lankenau, uma pessoa que deveriam levar muito em consideração porque era dono da empresa Multimédios, ou pelo menos era naquele momento, a quem também pertencia o jornal Milênio, MM Cinemas e Cablevision. Ou seja, o que se pode dizer uma pessoa importante? Erika tem uma irmã chamada Azura, quase da mesma idade, e 2 meio-irmãos, Erika Sur, de 7 anos de idade, e Maria Fernanda, de 3 anos. Pode-se dizer que Erika vinha de uma família abastada, viviam bem. Seus 2 pais eram astrólogos e sua mãe apresentava um programa justamente de astrologia na Rede Televisa do México. De fato, temos a gravação de um desses programas onde aparecem as 2 filhas. Erika e Azura, vejam. O quê? O que acham da mamãe Azura? Ela é uma ótima mãe, muito especial porque nem todo mundo tem mães que são astrólogas. Em relação a Erika e sua família, sua maneira de agir, etc., há muitos rumores, muitas coisas que foram ditas pela mídia que não eram reais ou simplesmente não tinham uma fonte confiável, assim como também houve rumores sobre Diego e seu comportamento. Existem coisas que não podemos provar, coisas que seriam comprovadas apenas com um perfil psicológico que não possuo e não encontrei, portanto não posso fornecer no momento. No entanto, vou passar a contar alguns rumores que surgiram do lado da Erika, como por exemplo que ela se dava muito mal com a sua família. Agora, isso não é comprovável por nenhum de nós, são coisas que foram ditas na mídia. Disse que os pais da Erika eram muito ausentes e que, além disso, sua mãe viajava muito, por isso não podia cuidar dela nem de seus meio-irmãos. A partir disso, começou-se a dizer que ela sentia ressentimento em relação aos irmãos menores por ter que cuidar deles. No entanto, a mãe da Erika, Teresa Cos, não a deixava simplesmente sozinha. As crianças tinham uma empregada doméstica que cuidava delas e, de fato, também dormia com a menor. Por outro lado, também se falou de uma herança bastante grande por parte do pai das crianças, porque a irmã da Erika é diretamente Azura e depois estão seus meio-irmãos, os que descrevi antes. Estes 2 últimos são os filhos do dono da empresa Multimédios, o que eu estava dizendo antes. Portanto, discutiu-se sobre o que poderia ser a herança dessas 2 crianças e a herança talvez da Erika, que digamos que serviria mais tarde para as teorias. Então, Erika e Diego se conheceram em uma festa de 15 anos de uma amiga que tinham em comum, começaram a conversar como qualquer casal normal e se tornaram namorados em pouco tempo. No entanto, passaram-se 2 anos, quase 3, e o relacionamento começou a decair muito. Por parte da Erika, segundo o que entendemos, segundo o que ela disse, Diego estava começando a ter muitos ataques de ciúmes e estava se tornando cada vez mais manipulador, por isso ela decidiu deixá-lo. De volta, isso é segundo Erika. O fim do relacionamento chega quando Diego Santoy rouba de Erika um telefone que a mãe dela havia dado de presente e depois ele o dá de volta para ela. Realmente não sei como essa história funciona, mas segundo Erika, foi isso que aconteceu para que eles terminassem definitivamente. Segundo Erika e alguns amigos, Diego não aceitava o término, queria voltar o tempo todo e pedia cada vez mais. Devo dizer de qualquer maneira que há muitos rumores também em relação ao relacionamento e não há uma única certeza de como as coisas realmente eram. Apenas eles e as pessoas que estavam próximas sabem. Diego também disse que adorava os irmãos de Erika, que brincava com eles, que adorava estar ao redor deles, que os tratava muito bem, algo que deve ser levado em consideração mais tarde, nem mesmo para os fatos, mas sim para a fase de confrontos. Eles precisam levar em conta o que ele está dizendo neste momento. Disse também que o relacionamento era tóxico de ambas as partes, disse que ambos tinham episódios de ciúmes, mas em questão do rompimento há 2 variantes. Uma é que Erika simplesmente o deixou porque não aguentava mais esse relacionamento que tinham, e a outra é o que Diego dizia,
que ou apenas se encontravam para ter relações ou o que ele dizia aos seus amigos, que não tinha namorada. Há também quem o descreva como uma pessoa fácil de manipular, no entanto, isso não é comprovável. Como em todo esse caso, os fatos têm duas versões diferentes muito claras. Uma é a de Erika e a outra é a de Diego. Eu, por minha parte, tenho uma terceira versão que vamos comentar mais tarde, mas vamos começar com a que Erika disse. Junto ao que Erika disse, também temos que considerar o que disse um dos amigos de Diego, Humberto Leal Molina. Iniciamos com essa versão. Tudo isso começa na noite de 1º de março de 2006. Diego havia convidado seu amigo, Humberto Leal Molina, para jantar em sua casa. Já de madrugada, de maneira totalmente repentina, Santoy pediu que ele o levasse à casa de sua ex-namorada naquela época, ou seja, de Erika. Ele juntou algumas ferramentas em sua mochila e decidiu entrar escondido no local. Entre 4h15 e 4h30 da manhã de 2 de março, Diego pulou a entrada principal da casa de Erika, de toda a sua família, tirou algumas coisas que tinha na mochila e colocou um balaclava para que não o reconhecessem. Entre 5 e 5h20 da manhã, ele entra na casa e corta alguns cabos do telefone e alguns cordões de uma persiana. Depois disso, ele começou a percorrer a casa. Até esta parte, a história é baseada no que Humberto disse e também no que Diego Santoy declarou primeiro. Dentro da casa havia 5 pessoas: Erika, sua irmã Assura em seu próprio quarto, seus 2 irmãos e a empregada doméstica que dormia com a filha mais nova. Segundo o que Erika diz, Diego entra em seu quarto para propor novamente que eles voltem a ser namorados. E, diante da recusa de Erika, ele decide matar seus irmãos, embora também haja declarações de que ele já os havia assassinado, de que ele já havia feito todo o percurso pela casa e depois chegou onde Erika estava. Enquanto tudo isso acontecia, a empregada doméstica estava trancada em um banheiro porque Diego a havia amarrado e colocado lá. Antes de ir embora, ele fez 2 coisas. Tentou matar Erika e depois sequestrou a empregada doméstica, levando-a no carro de sua ex-namorada. Depois disso, ele passou pela casa do seu irmão e eles fugiram juntos para outro país. No meio do caminho, ele libertou a empregada e deu-lhe dinheiro para voltar para casa. Diego e seu irmão são capturados 4 dias depois em Oaxaca, fugindo para a Guatemala. Agora, contei essa parte de forma muito resumida porque Erika, na verdade, escreveu uma carta contando especificamente o que Diego fez, que quero ler para vocês daqui a pouco. Como eu disse, Diego é capturado junto com seu irmão antes de fugir. De fato, ele envolveu novamente seu amigo Humberto pedindo-lhe roupas. Seu amigo diz que ele chegou em casa coberto de sangue, que lhe deu roupas e disse para ele ir embora. Erika apenas se salvou. Eles a encontram em casa e a levam para o hospital, onde ela fica internada por muito tempo. Tinha ferimentos muito graves e, uma vez recuperada de tudo isso, ela escreve uma carta do hospital explicando o que aconteceu naquela noite do seu ponto de vista. Há aqueles que escolhem não acreditar neste lado da história e há aqueles que dizem que é provável que tenha acontecido assim. Vou ler agora a carta que ela escreveu. Eu me levantei de manhã e, ao entrar no quarto da minha mãe, Diego Santoy apareceu atrás da porta com um capuz e fita nos sapatos. Ele tapou minha boca e me deu marteladas na parte de trás da cabeça até me deixar inconsciente no chão. Temos fotos disso. Ele me disse que havia matado meus irmãos e a garota e que ele havia tomado uma overdose de drogas e que tinha pouco tempo de vida. Ele se deitou ao meu lado e pediu para morrer ali comigo. Passou aproximadamente meia hora e ele não mostrava nenhum sinal de que iria morrer. Eu disse a ele, acho que o que você tomou não vai funcionar e... Ele disse, vamos dar um passeio. Eu disse a ele que não queria e não conseguia me levantar, pois queria ver meus irmãozinhos. Ele se levantou, me deu sua faca e disse, me mate. Eu disse que não e ele disse, então eu vou te matar. Eu implorei para ele não fazer isso, que minha mãe ficaria muito triste. Ele me disse que sentia muito, mas que nós estávamos destinados e que ele iria me matar e depois me alcançaria. Que ele iria se jogar da ponte suspensa. Eu disse a ele que nem morta, eu iria com ele. Ele ameaçou que se eu não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Então me esfaqueou cerca de 3 vezes no pescoço com uma faca. Também temos fotos e uma gravação onde se vê tudo isso com um grande corte de uma extremidade à outra. Demorei para sangrar e ele parecia apressado. Ele pisou no meu pescoço e perfurou meu pulmão, acelerando minha morte. Eu fingi não respirar e esperei ele ir embora. Ouvi o barulho da porta e, com a pouca força que me restava, levantei-me, mas nesse momento senti uma pancada na nuca que me jogou de volta ao chão. Obviamente, Diego garantindo um bom trabalho.
Fingi convulsões e fiquei imóvel. Esperei no chão por uns 5 minutos sem me mover e me levantei novamente. Diego já tinha ido embora. Provavelmente pensou que eu já estava morta, mas não era assim. Com meus últimos esforços, consegui chegar ao escritório que fica nos fundos da casa, onde fui exilada por Linda, a secretária, e fui levada ao hospital em uma ambulância onde perdi a consciência e acordei. Em um quarto de hospital. Viva, graças a Deus. Ainda não entendo o comportamento obsessivo de Diego. Ele não suportou não ser correspondido com o amor que dizia ter por mim, mas que não acredito ser verdadeiro, já que me viu chorar, implorar e sofrer pela minha vida, e mesmo assim queria tirá-la, sem se importar com minhas infinitas vontades de viver. Até este ponto, então, temos apenas a versão de Erika, é o que ela conta contra o que Diego vai contar. O problema é que assim que capturam este rapaz, ele confessa o crime. Ele confessa ter sido o responsável por matar os irmãos. Mais tarde, repetidas vezes, ele muda essa versão, muda o que fez. Nesse momento, a advogada midiática Raquel Villanueva assume o caso. Em relação a essa pessoa, deve-se dizer também que 2 anos depois de defender Diego, ela morreu. Mas também deve-se dizer, porque é a verdade, que ela está envolvida em vários outros casos, por isso a chamamos de midiática, porque é uma pessoa que está envolvida em casos bastante famosos com pessoas do narcotráfico. Portanto, não podemos determinar se foi por causa deste caso ou de qualquer outro que ela defendeu. Como mencionei, Diego mudou a história múltiplas vezes. Vamos ver agora uma das que considero a mais importante de todas, que é a que fez junto com Javier, este homem que estão vendo aqui, e que considero que temos que observar muito bem. Agora, Você chegou à casa da Erika por volta das 4h20 da manhã, mais ou menos. Nós estávamos na cozinha e o irmão dela chegou. Erika ficou brava, deu um soco, pegou uma faca, pediu para eu matá-lo. Eu disse que não podia. Eu o devolvi. Eu o segurei e Erika o esfaqueou na... lavanderia. Você estava segurando esse garoto? Eu o segurei. Quantas pessoas havia naquela casa, naquela hora, na quinta-feira, 2 de março? A Kate Maria... Fernanda, Eric e eu, Azura. Por que ninguém interveio? O que está acontecendo? Não havia gritos? Sim, houve gritos da criança no início. Ele gritava, sim, o que Eric fez para provocar a ira? Ele desceu para a cozinha porque ia à lavanderia, pois tinha urinado. Erika ficou muito chateada porque sabia que sua mãe ia dizer algo, ia repreendê-la, porque era sua responsabilidade garantir que Erika fizesse xixi antes de dormir. Enquanto a menina estava no alto, Erika amarrou uma das pontas da corda. Ela disse, vou te ensinar um jogo. Vamos brincar de cachorrinho. Ela disse, beba, fique como um cachorrinho. Disse, aqui trago a coleira. Passou-a pelo pescoço. Que depois se sentou em cima dela. Continuava a esticá-la. A força no pescoço e o peso de Erika foram inúteis. E o que você estava fazendo? Eu não estava parado. E agora chega a parte em que temos que falar sobre os confrontos. Esta parte aqui é a mais questionada até agora do caso. Para a parte da entrevista e confrontos, vi diferentes opiniões de pessoas que estudaram para ler gestos, mas cheguei a um canal em particular que é o que vou recomendar hoje. Deixo abaixo para que vejam no comentário fixado, no qual este homem fala sobre a entrevista que mostrei e também sobre os confrontos. Não posso incluir o vídeo dele no meu, mas vou resumir suas opiniões, que coincidem com várias outras que tenho visto. Vamos discutir a entrevista de Santoy que acabo de lhes apresentar. Ele fala sobre 2 coisas principais. A primeira é que, logo no início, ele se limita a dizer que é um fato horrível pelo qual teve que passar, indicando que é algo ruim para ele, mas não realmente sentindo pena pelas crianças. Ele não expressa que eles são vítimas de um crime horrível, mas sim que ele é quem deve ser lamentado. A segunda coisa é terrivelmente importante, e também é vista no restante da entrevista. Ele começa a contar esses fatos enquanto balança a cabeça de um lado para o outro em negação. Isso não é um simples tique, pois ele mais tarde acena com a cabeça enquanto relata algo que é verdade, como por exemplo, quando diz que Erika tinha a responsabilidade de fazer seu irmão ir ao banheiro antes de dormir. Essas seriam as únicas vezes em que ele está indicando que diz a verdade com gestos do próprio corpo. De fato, uma das coisas que costumam acontecer nesses casos é que, para mentir melhor, usam-se memórias da vida real, então não é uma mentira completa e se torna mais fácil de relatar. Em um momento ela olha para cima e faz um punho para baixo em uma pose que indica desejo de fuga. Também se vê falta de empatia e, por outro lado, o entrevistador toca o nariz
e olha para o lado, o que seria um sinal de que ele não está acreditando em nada. Na entrevista com Erika feita pela mesma pessoa, a maior parte é coerente com o que ela diz em suas expressões, mas ela mostra falta de empatia pelo que aconteceu com seus irmãos. Percebe-se que ela não dará importância suficiente, por isso é possível que a parte em que se diz que ela não gostava tanto deles, ou que eles a incomodavam, seja verdade. Depois, há algo que ele menciona que eu também notei desde o início e se refere ao que Erika disse na entrevista. Durante os confrontos, Erika evita olhar nos olhos de Diego. Isso não significa que ela esteja mentindo, mas que, dado o contexto, ela não quer vê-lo. Afinal, ele é o assassino de seus irmãos, por mais que eles a incomodassem. Além disso, Diego não demonstra emoções. Erika se mostra arrogante diante de Diego e também menciona que dorme muito bem. A observação principal seria como é possível que ela durma bem após tal crime. Mas como já disse, passou quase um ano dos fatos, então já é 2007 e... Embora eu não acredite que ela durma tranquila, ou não deveria, prefere dizer isso pelo claro desgosto que mostra em relação a Diego. Apenas está dizendo coisas para demonstrar o ódio que tem por ele. Mas por sua vez, como diz justamente essa pessoa, não podemos determinar tudo por vídeos curtos. Então, até aí chegamos com o que é a interpretação. Em um momento eu te dei a faca, não é? Eu passei na mão. Não, eu não quis ver. Porque eu não sou capaz de matar ninguém. No clipe, Diego pergunta se deu a faca. Ela responde que não, garantindo que essa parte era verdade na história. Isso é usado por muitas pessoas para justificar que Erika está. No entanto, ela não está falando sobre isso. Isso corresponde ao momento, mas ela não está se referindo a isso. Isso corresponde ao momento em que ela pega a navalha que trazia e pede para matá-lo. De ao alcançar a Navalha que traía e pede para matá-lo. De fato, algo que li justamente neste mesmo vídeo, que corresponde à carta que ela fez explicando sua versão. O texto dizia: ele se levantou, me deu sua navalha e disse: me mate. Não sei porquê, e há pessoas que preferem ignorar isso, mas evidentemente eu não vou deixar de lado. Isso é, com o contexto, aquela parte dos confrontos. Paul Lando também mencionou isso em seu vídeo, cujo link está abaixo para quem não o conhece. Esta é uma nota da mídia Notimex, ou seja, é bastante oficial. Digamos que se vamos acreditar em alguém, acreditemos nisso, e sai pouco depois do assassinato, o título, como vocês veem, é o seguinte: as 61 provas que implicam Santoi como único culpado. Agora, durante todo o artigo, não é mostrado em nenhum lugar quais são essas 61 provas, mas isso vem do comunicado oficial que foi feito naquele momento para a primeira versão oficial que saiu. O ponto é que, para a primeira versão oficial que saiu, o ponto é que, mais tarde, isso muda. Talvez baseando-se no que disse Diego Santoi, talvez no que foi encontrado na cena, mas muda. Diego, de 21 anos, entra na residência da família Penhacós entre 4h15 e 4h30. Ela acrescentou que era para simular um roubo. O suposto homicida dobrou as barras da grade da porta, colocou tênis e fita adesiva nas mãos, bem como um capuz. Até aí tudo normal, como eu disse antes. Entre as 4h55, o acusado desceu da garagem pela escada e entrou pela porta principal. Depois ele cortou os cabos do telefone. Ele tinha a senha de entrada, pois já havia estado na casa anteriormente, supostamente se dava bem com a família e jantava com eles várias noites. Portanto, ele sabia como entrar na casa. Por volta das 5h40, Diego fumou um cigarro, depois foi para a sala, cortou as cordas das persianas e as colocou na cozinha. Eric, de 7 anos, acordou e foi atingido pelo jovem, perdendo a consciência. Diego pegou menor e a faca. Às 6h30 da manhã, a faca. Às 6h30 da manhã, o despertador da empregada doméstica, identificada como Catalina, toca. Ela é surpreendida em seu quarto, tem a boca coberta com fita adesiva e é amarrada com uma corda e levada ao banheiro. Entre 6h47, ele retorna ao quarto da empregada doméstica, onde permanece por cerca de 10 minutos, e a leva para o banheiro dos visitantes. Entre 7h45 e 8h, a menina Maria Fernanda, de 3 anos, saiu do quarto em busca de suas irmãs. Erika volta a dormir e a mais nova retorna ao quarto e a estrangula com um cordão das persianas que havia cortado momentos antes. Ela a coloca em um armário. Entre 8h30 e 8h40, a secretária da mãe das vítimas, Linda Marentes, chega à residência.
Ela passa pela garagem, nota que a porta da casa está fechada e vai para seu escritório nos fundos. Como é possível ver pelas fotos e planos, este escritório está afastado da casa, não conectado a ela, então pode ser que ela não soubesse o que acontecia dentro. Por volta das 10 horas, ela não sabia o que estava acontecendo dentro. Por volta das 10 horas, a secretária liga para Erika e ela não atende. Cerca de 20 minutos depois, ela olha pela janela do escritório e conversa com a secretária. Depois, Erika desce do seu quarto e é surpreendida pelo seu ex-namorado Diego, que começa a bater nela e causa ferimentos na cabeça, algo que já vimos. Ele a agride com uma faca e a arrasta pela sala até um quarto. Depois, o jovem desce a escada e vai atrás da empregada que estava no banheiro de visitas. Coloca-a no porta-malas do carro de Erika para fugir da casa. Erika se levanta e caminha lentamente, deixando rastros de sangue por todo o chão até o escritório da secretária de sua mãe, Linda Marentes, a quem pede ajuda. Há um problema imediato com essa versão e é que o sangue encontrado não coincide totalmente com o que foi dito aqui. Não corresponde exatamente ao mencionado aqui. Há sangue em lugares que talvez não coincidam diretamente com este caminho, mas mais tarde a versão muda. Parte desta versão vem exclusivamente do que Diego disse uma vez encontrado pela polícia. Ele descreveu com detalhes o que realmente aconteceu. Mas isso foi o primeiro do primeiro caso. Isso foi logo após a captura e este comunicado afirma que Diego não foi forçado a falar dessa maneira, a contar esses momentos, a se reunir com sua advogada. Diego mesmo declara que tudo isso foi provocado pelas pessoas que o capturaram, disse que ele foi forçado a admitir a culpa pelos fatos. Isso é o que ele declara. Eles me algemaram a uma cadeira em uma espécie de auditório enquanto várias pessoas me batiam e me davam a versão deles dos fatos, o que eu deveria declarar perante o Ministério Público. Eles me vendaram os olhos, abriram uma porta daquele quarto e eu podia ouvir eles dizendo, "Vamos jogá-lo", enquanto brincavam com os gatilhos de suas armas. Quando pedi a um advogado para ver meu pai, ele me disse que ele não havia chegado e não podia estar lá. Ele não leu meus direitos e os defensores públicos não estavam presentes durante minha declaração. De volta, o comunicado oficial diz que ele não tinha nenhum golpe desse tipo e que havia testemunhas suficientes para dizer que ele nunca foi agredido ou ameaçado. Na verdade, tudo isso se aplica às pessoas que o trataram e o encontraram, ou às pessoas que o trataram e o encontraram, ou a Diego Santoy. Além das acusações contra Erika e sua família, nunca se conseguiu provar que elas tinham algo a ver. Além disso, a investigação foi muito pobre. E sempre que tento procurar provas sobre o caso, há menção de que existem 61 provas, ou que existem mais de 100 provas, e nunca mostram quais são essas provas especificamente. O que me parece definitivamente importante mencionar é justamente isso, que a investigação foi pobre, que não temos dados precisos sobre se realmente foi bem investigado, quais são essas supostas provas que foram usadas no julgamento. Agora, o que é importante dizer é que, 4 dias após o crime, quando ele é preso, confessa o duplo homicídio, ou seja, é quando ele é preso, confessa o duplo homicídio, ou seja, é pessoas presentes responsáveis por tomar sua declaração. Então, em resumo, isso foi usado no julgamento como uma prova de que ele havia feito isso. Digamos, ele confessou o crime. E foi então, após um longo processo de 5 anos, que no 1º de outubro de 2011, Diego Santoy é condenado a 138 anos de prisão. 40 anos por homicídio qualificado contra Eric Azur, 30 anos pelo assassinato de Maria Fernanda e 16 anos por tentativa de homicídio contra Erika. 30 desses anos pela privação da liberdade de Catalina, ou seja, da empregada doméstica que ele sequestrou. E 10 anos por roubo, porque ele roubou o carro para poder fugir. Como vocês já devem imaginar, está tudo completamente dividido, mas acima de tudo, há muita gente que culpa a Erika, e eu quero estabelecer algo agora mesmo. Vocês podem pensar que Erika é culpada de planejar tudo isso, mas daí a dizer que Diego é inocente, há um grande abismo. Porque uma pessoa inocente chama a polícia, uma pessoa inocente não foge, não rouba um carro, não sequestra uma pessoa e definitivamente não decide fugir do país com seu irmão. Não sei se me entendem. Podem dizer, e vamos ver quais são as teorias, que Erika talvez tenha culpa em tudo isso, que Diego é inocente porque ele não é. E esse é um erro bastante grande, porque além do que aconteceu dentro da casa, fora da casa, ele cometeu 3 delitos consecutivos. 3 ou 4, depende de como se considere.
Um pouco depois de estar na prisão, Diego começou a ter um clube de fãs, principalmente, e não quero que isso seja tomado como piada, mas acho que era também porque ele se parece muito com Nick Jonas, algo que de fato foi muito discutido na mídia porque querem fazer um filme ou documentário na Netflix contando o que foi esse caso, que é algo que costumam fazer ultimamente. Então há pessoas que falaram sobre Nick Jonas fazer o papel de Diego Santoy, eles se parecem bastante, e pode ser como o que aconteceu com Ted Bundy, uma pessoa bem aparentada, uma pessoa bonita, atraente, reúne um monte de mulheres que acreditam que ele é inocente, e ele se casou com uma dessas pessoas que o seguiam. Desta pessoa, algo importante a destacar é que durante esses últimos 9 anos, em que esteve definitivamente na prisão, ele manteve uma boa conduta. O que se entende por boa conduta, ou seja, ele começou a estudar, começou a dar aulas de informática para os outros presos, o que lhe valeu uma redução de quase metade da sentença que tinha, ou seja, tiraram-lhe 71 anos do que lhe foi dado em 2011. Da mesma forma, tenho que dizer que não se pode ficar mais de 40 anos na prisão por uma lei do México. Do novo processo e quase ninguém apareceu. Eram 9 do novo processo e quase ninguém apareceu. Eram 9 pessoas que deveriam se apresentar e quase nenhuma para localizar e poder avisar. E depois há pessoas que preferiram pagar a multa em vez de ir. Isso também aconteceu no final de fevereiro, e com toda a quarentena provavelmente não conseguirão chamar novamente para que vão até, depois de todo o problema do vírus. Por parte da família de Erika, eles passaram bastante tempo afastados de toda essa situação. Teresa deixou de ser motorista e Erika saiu do país. Agora mesmo, ela está casada, mantém um perfil baixo e nunca mais quis ter algo a ver com o caso. Há um pequeno detalhe que evidentemente não posso ignorar porque senão nos comentários vou estar vendo isso o tempo todo e quero informá-los imediatamente sobre o que realmente acontece. Houve algumas notícias na internet de meios oficiais, cabe dizer que estavam falando sobre alguns vizinhos que haviam presenciado brigas entre Teresa Cos e sua filha, assim como também, ou seja, na casa de Diego, assim como também vizinhos a Diego sem sua filha. Nenhum desses vizinhos foi declarar em um julgamento perante um juiz, peritos, o que seja, não há vizinhos que tenham ido, peritos, o que seja. Não há vizinhos que tenham ido, tudo isso vem de threads do Twitter, de pessoas fazendo tweets contando sua suposta visão dos casos porque moravam em Cumbres e viram Diego e sua família. Mas isso não significa que seja verdade. É terrível, na verdade, porque os meios de comunicação supostamente deveriam contar isso de uma perspectiva diretamente, dizendo que são apenas rumores de pessoas na internet, que não tem nenhuma prova de pessoas na internet, que não tem nenhuma prova de colocar títulos como vizinho de Clara, ter visto infidelidade na relação entre Diego e Erika, em vez de simplesmente a relação entre Diego e Erika, em vez de simplesmente que sim, eles colocaram que era do Twitter isso, então muito bem por eles. Mas eu digo e expresso que isso é verdade. E não há maneira disso ser verdade, e não há maneira de comprovar isso. São pessoas que simplesmente postaram no Twitter que tinham visto isso. De fato, vou mostrar agora mesmo um dos tópicos do Twitter, e uma das imagens que encontramos, como podem ver aqui, aparece o usuário a tia de vocês, dizendo que as pessoas estão pedindo um tópico da minha parte, porque, bem, para aqueles que não sabiam, Diego Santoy era meu vizinho e morava a 1 quarteirão da minha casa. Bem, e aqui começa a história, pois eu tinha 15 anos quando isso aconteceu. Minha mãe e eu conhecíamos Diego, Maurício, seu irmão e seus pais apenas de vista. Conta então que Diego morava em seu bairro que é Missão Cumbres, enquanto Erika morava em outra parte de Cumbres, uma área de pessoas mais abastadas. Diego era mais tranquilo que seu irmão, Maurício e seus pais quase nunca estavam lá. Depois conta que era uma pessoa que era mais, como eles dizem lá, fresilha. Uma pessoa que era mais, como eles dizem lá, fresilha dizer, como mais aqui nós chamamos de cheto, seria uma pessoa justamente da parte rica, do bairro de Cumbres, e que sempre os viam brigando, gritando, lutando, etc., que até brigavam tanto que não os deixavam dormir à noite. O que me parece um pouco estranho porque disse que moravam a 1 quarteirão
E está bem que se gritam, talvez ouça, mas para não te deixar dormir, teriam que estar gritando na frente da sua casa durante o dia. Pareciam um casal normal, que estavam super juntos, mas que à noite faziam festas, se drogavam, todas essas coisas. A mãe desta pessoa era muito fã do esoterismo, e então conhecia muito bem a Teresa Cos da televisão. Então um dia ela disse que a tinha visto, muitas vezes, saindo da casa de Diego, sem Érica, chega até a dizer que em um momento simplesmente ouviram um monte de gritos de Érica e de Diego e que era que, na verdade, ela tinha chegado em casa e estava a Teresa lá com Diego. Então chega um momento em que supostamente Teresa tinha entrado na casa de Diego, tinha ficado 2 horas e depois Érica chega ao local, os vê juntos e começam a discutir. Isso é tudo o que diz o fio, com algumas palavras difíceis de expressar, sinceramente, não menos por como ele conta. E não, esta pessoa não menos por como ela conta. E não, esta pessoa não foi declarar, não só se tornou uma espécie de viralidade nos jornais que contavam este caso de Diego Santoy. De volta, não tenho razões para acreditar, nem tampouco diz coisas muito exatas sobre o que está acontecendo. Também, uma parte diz que ela mesma os viu que ninguém lhe contou. Quero que saibam apenas que isto é o que os jornais estão dizendo, que se baseia neste tweet, não se baseia em uma pessoa que foi declarar perante as autoridades nem nada do tipo. Evidentemente não se vai levar em conta um tweet para quando o caso for reaberto, que supostamente já está reaberto, mas estamos no meio de uma quarentena, uma pandemia, então provavelmente o processo está parado até que tudo isso termine. Mas isto não é nenhum dado oficial. Isto é simplesmente... Não, isto não é nenhum dado oficial, isto é simplesmente algo que alguém começou no Twitter. Em relação a dúvidas sobre o caso, há muitas. Principalmente está no fato de que, por exemplo, a irmã de Érica, a Sura, não ter ouvido nada. Ela permaneceu no quarto vizinho ao de Érica o tempo todo. Segundo ela, estava ouvindo música no notebook com fones de ouvido quando acordou. Então ela não ouviu nada, não sentiu nada, e o resto do tempo estava dormindo. Algumas pessoas também duvidam do assistente de Teresa, questionando por que ele não ouviu ou notou nada ao entrar. Bem, a coisa é que, de acordo com a história, de acordo com essa versão que temos, essa mulher chegou quando Diego já tinha ido embora. Então, provavelmente, ela não poderia tê-lo visto. Eles não poderiam ter se cruzado. Além disso, o escritório fica afastado da casa. Está ao lado, mas não está conectado. E, portanto, é possível que ela não tenha ouvido nenhum barulho ou gritos de socorro. Então, por esse lado, não há mais nada a dizer. Segundo o advogado Roberto Flores Trevinho, o caso não foi reaberto, mas sempre esteve em andamento devido a um amparo, contrariando o que dizem os meios de comunicação. No entanto, está sendo dada uma oportunidade a Diego e seus advogados de recriar os confrontos. O que ela também esclarece é que não entende por que de repente decidiram fazer isso, já que, na verdade, não é como se garante que Diego esteve sem sua defesa durante os confrontos. Na verdade, seus advogados estavam com ele durante os confrontos de 10 anos atrás. Também temos que considerar que por isso ela acredita que definitivamente não vão tirar a sentença dela. Também acho que devemos analisar o ponto de vista do que aconteceu com a advogada neste caso. Vejamos assim, Diego confessa o crime e depois de um tempo contrata essa advogada que trabalhou em vários casos. Sendo contratada e ciente da confissão de Diego, o próximo passo depende se ela deseja reduzir a pena dele ou incriminar outra pessoa para atingir seu objetivo. A única possibilidade é incriminar outra pessoa. A única possibilidade que eles têm, considerando que ele confessou, é esconder qualquer prova que exista e tentar culpar outras pessoas com sensacionalismo, que é o que aconteceu neste caso, como, por exemplo, mudar toda a história assim que ele se junta a esta advogada. Depois começar isso de que ele estava com a mãe, de que poderia ter dado certo, e é que a arma do homicídio poderia ter sido perdida. Ou seja, Diego mal confessou, também fez um mapa de onde ele tinha jogado a arma. Em um bueiro, e portanto quando foram procurá-la, não a encontraram porque tinha chovido. Houve tanta corrente que ele levou, o que realmente joga a favor deles, se formos ao ponto de que não podem provar que ele segurou a arma do homicídio. Mas há evidentemente outras coisas estranhas. No caso que não posso deixar de mencionar, como por exemplo o fato de que os corpos das crianças foram cremados antes de fazer mais testes, isso é aconselhado a não fazer. No entanto, também é aconselhado não fazer isso. Mas também temos que considerar que
Naquele momento, Diego havia confessado o crime e, portanto, a família tem o direito de deixar o caso em que ele é o culpado e não ter que fazer uma autópsia nos corpos das crianças. Também se fala sobre a boneca de Erika que estava machucada ou quebrada e algumas pessoas declararam que provavelmente era uma lesão causada por um movimento errado durante o ato de esfaquear. Ou seja, acusavam Erika com base nisso de ter esfaqueado seu irmão com uma técnica ruim. O que eu não encontrei sobre isso é a prova de que seja comum que o pulso se dobre ou se machuque de alguma forma quando você esfaqueia alguém. Veja bem, a fonte de onde isso vem eu a encontrei, está no documental mais conhecido do caso, que provavelmente todos já viram. O único problema é que a pessoa que está fornecendo essa informação é simplesmente o apresentador do programa e tem tanta validade quanto eu falando aqui. O único problema é que eu posso fornecer minhas fontes e ele não pode fornecer as dele. Portanto, quando estamos falando sobre as dele, de onde ele tirou isso, não sabemos de onde ele tirou a referência para poder afirmar isso. Também teríamos que discutir o fato de dizerem que Diego não ganha nada na maioria dos casos, não se ganha nada, a menos que seja satisfação por matar alguém, ou diretamente vingança. Vimos muitos casos em que é vingança, e portanto isso pode servir tanto para Erika quanto para Diego. Digamos, dizer que não ganha nada é subjetivo. Se ganha algo, seria vingança ou a satisfação de matar alguém. Diego também expressa, por sua parte, o possível motivo de Erika, ou o que ele garante ser a razão pela qual Erika matou seus irmãos, que são duas razões, segundo ele, isso é expresso nos confrontos. Uma delas sendo que os cuidar, tudo isso, e segundo, que detestou descobrir a relação que tinha com sua mãe, Teresa Cos, garantindo também que ele tinha um romance com ela. Uma das a este caso também se concentra na irmã de Erika, Asura, quem garante não ter ouvido nenhum barulho, pois estava com o notebook ouvindo música. Dentro de tudo isso, é possível. Se está ouvindo música e a casa é grande, pode ser que não tenha ouvido nada. Ao mesmo tempo, há pessoas que não acreditam nisso e acreditam que ela estava envolvida ou que sabia o que ia acontecer. Além de tudo o que acabei de dizer, também tenho que mencionar um certo dado que me foi dado recentemente. Outro youtuber chamado Paul Lando, a quem já mencionei neste caso, de fato fez vários. E quando eu disse que ia fazer este vídeo, ele me passou um certo dado que chegou a ele uma vez terminado todos os seus vídeos, por isso não pôde publicar. Agora, este dado é anônimo, mas chega a mim de uma fonte que me parece muito confiável, que primeiro é Paul e depois é a pessoa com quem ele estava conversando, a família de Erika. Não vou nomear essa pessoa da família de Erika. Não vou nomear essa pessoa simplesmente por respeito ao anonimato, obviamente. Mas, bem, a partir do momento que estou lhes dizendo, o que ela me contou é que estou lhes dizendo. O que ela me contou é que no dia 14 de fevereiro, antes dos assassinatos, Diego fez um jantar romântico para Erika para tentar voltar com ela. Ela, naquela mesma noite, o rejeitou novamente. O que essa pessoa interpretou naquele momento, a partir de conhecer a família e de estar lá, é que Diego se sentiu muito rejeitado e que eles tiveram uma briga naquela mesma noite. De fato, também indica um lugar muito específico onde aconteceu. Indica que foi um jantar no terraço e que a família colaborou com Diego para tornar isso realidade. O que também indica que ele se dava bem com a família, que tudo estava normal e que o viam como um garoto normal. Ele até se dava bem com a mãe. Agora, vocês podem interpretar isso da maneira que quiserem, mas sobre essa pessoa, isso é o que aconteceu na noite anterior aos assassinatos. Isso nos dá um pouco de contexto. Estive conversando com algumas pessoas, obviamente nas redes sociais, pedindo qualquer informação que tivessem ou qualquer dado que quisessem que eu colocasse no vídeo. Obviamente com fontes ou algo que eu pudesse pelo menos provar ou o que fosse, eles enviaram várias mensagens. Há pessoas na internet dizendo que meus pais enviaram várias mensagens, há pessoas na internet dizendo que meus pais trabalharam com um advogado de tal e tal, eu morava por lá, etc, etc. Coisas que pra mim não são comprováveis, até que recebi uma mensagem de uma certa pessoa que chegou pelo Twitter, que é a única mensagem de todas que chegou pelo Twitter, que é a única mensagem de todas, não só isso, mas também soa mais confiável. De volta, tudo mais que além disso soa mais confiável. De volta, tudo o que eu digo, evidentemente se eu não tenho uma fonte, vocês podem duvidar disso. Esta pessoa conta que seu professor de Direito Penal na universidade foi Ângelo Mário Garcia Guerra, que ele lhes contou que o que era dito nas notícias era totalmente mentira.
Ele disse que as notícias eram totalmente mentira. Ele relatou que as notícias indicavam um assassinato com muito ódio, devido à quantidade de sangue e aos corpos destruídos encontrados em um armário. E é por isso que não há fotos. Mencionou também que, obviamente, não havia dito tudo isso porque a mãe de Erika, evidentemente trabalhadora deste importante canal em Monterrey, não queria tanto escândalo. O mesmo de antes, em Monterrey, não queria tanto alarde. O mesmo de antes, de permissão ou simplesmente porque quero, então podem duvidar das mensagens que vi, dos comentários que deixam em mensagens que vi, dos comentários que deixam no YouTube assegurando que certa e certa pessoa sem nome lhes diz dado revelador, é uma das coisas mais confiáveis que encontrei dentro das mensagens que me chegaram. Em questão do que seriam teorias, hipóteses podemos falar de dizer em tudo o que lhes disse, mas vamos dizer em tudo o que lhes disse, mas vamos ir com 3 principais. A primeira seria que Santoy seja no que vimos fora da casa. O fato do que vimos fora da casa, o fato de que ele fugiu da polícia, de que não relatou o crime, de que roubou um carro, de que parecia que ele sequestrou a empregada doméstica. Além disso, ele sequestrou a empregada doméstica. Além disso, já deve ser dito pois já enfatizei antes. Não só mudou de história depois de uma vez. Não só mudou de história depois de se encontrar com sua advogada, mas também inventou um boato sobre a história que contou sobre a culpa de Erika ter mudado. A história que contou sobre a culpa de Erika mudou, por isso podemos dizer que há 2 grandes contradições. Por outro lado, Erika, embora tenha falado uma vez, ou seja, não pode se contradizer muito, ficou com essa história, simplesmente disse isso, escreveu a carta, fez uma entrevista, 2 entrevistas e se desligou completamente do caso. A segunda teoria é que Santoy seja inocente e Erika e Santoy não é inocente. Talvez seja inocente matar e Santoy não é inocente. Talvez seja inocente matar os irmãos, mas não é simplesmente inocente. Cometeu crimes de qualquer maneira, como por exemplo não avisar a polícia, fugir da polícia, tentar fugir do país, sequestrar uma pessoa e ser cúmplice, segundo ele conta, de assassinatos, porque ele conta justamente em uma das versões que segurou o irmão da Erika para que ele a matasse. A terceira teoria vem, em parte, por algo que eu disse durante os confrontos, que é que talvez exista uma terceira versão da qual não estamos cientes, que provavelmente ambos são culpados, e que mais do que tudo, provavelmente ambos são culpados, e que mais do que tudo, deu tudo errado para Santoy. Agora, meu problema com essa teoria é que Santoy desde o início não ganhava nada por cumprir o que Erika queria. Digamos que dentro de tudo isso se assume que Santoy é quem cometeu o crime, quem o realizou e que Erika é quem o planejou. É a pessoa que criou tudo isso. O único problema é que, a menos que seja verdade que eles tinham um plano de se suicidarem juntos, tudo isso ia dar errado em algum momento. Também foi que Erika planejou que os 2 se matassem, que Diego a matasse. Por isso ela ordenou que ele a atingisse com um martelo e também a esfaqueasse. E depois ordenou que ele pulasse de uma ponte para que ambos morressem ao mesmo tempo. Sobre o que tenho a dizer a respeito disso, para aqueles que gostam de ouvir minha opinião, tenho vários problemas com o que estava sendo dito na internet. Veja bem, considero que todas as teorias têm um pouco de verdade nelas, mas que as pessoas que... Ou para justificar o que eu quero dizer com isso é para justificar. O que eu quero dizer com isso é que, em uma notícia do caso, há pessoas por toda parte dizendo que a culpada é evidentemente Erika e se baseiam apenas nos confrontos. No mesmo confronto em que ela disse anteriormente que não queria nem olhar nos olhos dele, o fato de não olhar nos olhos dele, por exemplo, para muitas pessoas, significou que ela estava escondendo algo, que estava mentindo, porque supostamente, quando você não olha nos olhos de uma pessoa, você está mentindo, ou é um dos sinais de que talvez esteja mentindo. Uma pessoa disse diretamente que não quer olhar para ele, além de outra ter dito a mesma coisa. De fato, muitos percebem que a família está mentindo. O que eu não consigo entender é como eles não veem o óbvio na atitude do Diego. Olha, eu postei isso no Twitter porque estava frustrada com o caso. Porque estava frustrada que havia pessoas, sem considerar todas as partes do caso. Tenho seguidores que concordam comigo, assim como outros que são contra o que estou dizendo. O que é que há pessoas que percebem que Diego estava mentindo de uma maneira muito descarada? Percebo que ele parece estar mentindo, escondendo algo e dizendo as coisas de forma passivo-agressiva.
Acho que já disse isso nos confrontos, especialmente o da mulher que sequestrou. Ela faz perguntas irrelevantes ao caso, o que para mim é apenas uma maneira de despistar. Há pessoas que descrevem que ele está muito calmo e que isso significa que ele está bem. Acho que a atitude dele é um pouco psicopata, na verdade. Muito calmo, muito relaxado e agindo como se ele soubesse toda a história e estivesse dizendo a verdade. Eu vi isso em muitos assassinos em série. Não estou dizendo que ele é um assassino em série, mas a atitude da mãe foi criticada, por exemplo, ao falar na frente desse garoto. Qualquer coisa que ele dissesse, as pessoas usavam para afirmar que ele estava ocultando algo, ou seja lá o que for. Para mim, usar qualquer palavra para dizer que ele está mentindo parece uma desculpa terrível. Veja bem, antes de mais nada, quero esclarecer algumas coisas. Você não pode insultá-lo. Isso não é como vê-lo na rua e poder bater nele. Você está sendo gravada apenas para o julgamento, apenas para que ele seja julgado. Portanto, você não pode insultá-lo ou chorar histericamente. Além disso, esses confrontos ocorreram 10 meses após os fatos. Portanto, embora ainda possa doer em você, a pessoa não vai começar a chorar. Isso também ocorreu, por exemplo, no conhecido caso de Marita Veron. A mãe não chora. A mãe é uma mulher que fica completamente dura, leva muito mal e há pessoas que interpretam isso como alguém que já sofreu demais, que já tem muita experiência e que não pode mais chorar, que depois está na entrevista que fizeram com ela, as pessoas interpretam que ela está fazendo teatro. Decidam-se, querem que as pessoas interpretem que ela está atuando. Decidam-se, querem que ela chore ou que não chore. Veem porque isso me frustra? É que a contradição é óbvia e ainda assim, qualquer desculpa serve para culpá-las em vez de buscar provas reais. Como, por exemplo, o confronto entre Erika e Diego. O que me levou a tirar uma terceira conclusão de tudo isso, uma terceira versão que não é nenhuma das que nos contaram. Eu já expliquei. E vou falar diretamente para aqueles que não conhecem o canal nem viram a maioria dos casos que fiz. Vou falar sobre o caso de Nora Jackson, uma mulher que foi acusada de matar sua mãe e ficou na prisão por muitos anos. Alguns anos antes dos fatos, o pai dele, com quem tinha pouco relacionamento por viverem distantes, foi assassinado. Essa parte é muito suspeita. Está acima no I, que está em A, para que vejam por que é tão estranho. Um tempo depois, então, de repente, a mãe de Nora aparece em sua casa morta. Nora estava voltando de algum lugar, entra em casa, vê que está quebrada, algo que a mãe fazia quando perdia as chaves, entra, caminha e percebe que sua mãe está deitada no chão, ensanguentada. Sai de casa e começa a pedir ajuda imediatamente, no caso não há, começa a pedir ajuda imediatamente. No caso não há não em nas unhas cabelo que não correspondia a esta. Nas unhas cabelo que não correspondia a esta garota e do qual não se quis fazer nenhuma análise em profundidade. Mas o pior de tudo, nesse caso, não é que não havia provas e que não se realizaram os exames correspondentes, mas que condenam a Nora com base que outro conhecido, a base de todo o caso é que outro conhecido, a base de todo o caso é que ela tinha um comportamento estranho, que ela era uma adolescente muito rebelde, que às vezes não se dava bem com a mãe o típico, e só por isso a condenam. Eu lhes digo, não há provas, não há provas. Nesse caso, não havia provas de que ela tivesse feito nada, não havia ácido desoxirribonucleico em lugar nenhum. E o que me pareceu mais curioso é que é um detalhe muito importante. Na verdade, tinha as unhas acrílicas recém-feitas. Muito importante. Na verdade, tinha as unhas acrílicas recém-feitas. Quando a mãe aparece morta, eram 4 ou 5 da manhã, ela as tinha feito no dia anterior. E as unhas estavam novas. Não tinham vestígios de sangue em lugar nenhum. E todo mundo sabe que as unhas não são de pedra. As unhas não são de pedra. Se você faz força com uma faca para esfaquear uma pessoa, muitas vezes, evidentemente, algo vai acontecer. Um arranhão, você vai quebrar uma unha, algo não havia nada. Além de tudo, estamos falando de uma época que foi recente, na qual havia exames de ácido desoxirribonucleico. E, portanto, também havia exames para poder ver vestígios de sangue que tenham sido apagados, que tenham sido limpos, de não havia nada. Estavam completamente limpas, tinham sido feitas recentemente. Não havia nada. Estavam completamente limpas, tinham sido feitas recentemente.
Depois de vários anos, os advogados conseguem libertá-la porque não havia provas. E com isso quero dizer que uma pessoa, um juiz, não pode ou não deveria condenar outra pessoa sem provas e apenas com o testemunho de algumas pessoas que pensam que, baseando-se em sua atitude em uma entrevista ou o que quer que seja, tem que ir para não sei se entende. Por outro lado, Diego, eu não sei se você entende. Por outro lado, Diego fugiu do país, não informou a polícia, apesar de ter presenciado tudo, nunca informou a polícia, o que também é um crime. Então ele pode ser julgado. Ademais, ele próprio confessou. Ou seja, é uma desculpa para culpar essas pessoas. Mas como eu disse, é uma desculpa para culpá-los. Mas como eu disse, que ele tenha planejado isso por qualquer um dos motivos que já mencionei antes. É completamente possível, mas veja, para determinar isso, precisamos ir além de provas ou um exame um pouco mais profundo do que simplesmente dizer que, pela forma como ele respondeu em uma entrevista, matou seus 2 irmãos. Isso é incompetência. E em um caso, digamos, em uma situação como esta, não está certo. Aqui está a minha opinião. É longa e um pouco dura com algumas pessoas, mas eu estava muito frustrada. Parece-me que cada caso precisa de uma análise profunda. E se as pessoas encarregadas de fazer isso não o fazem, se vamos fazer isso na internet sem qualquer qualificação, é melhor prestarmos atenção. Então, bom, esse é todo o caso por hoje. Lembrem-se que nos comentários vocês podem me dizer o que pensam do caso, discutam, coloquem as teorias que têm, as hipóteses que ocorrerem a vocês e digam o que vocês mesmos pensam de tudo isso, porque evidentemente a sua opinião importa para mim. Espero que vocês tenham gostado do especial de 600 mil, porque para mim foi um esforço fazê-lo, principalmente pela minha saúde mental, que está prestes a colapsar. Aqui. O vídeo termina aqui, minha gata continua deitada, ela fica o tempo todo confortável no seu puff. Não sei se vocês conseguem vê-la porque está meio escuro onde a câmera está apontando, mas tenho fotos também. Então não se preocupem, e se quiserem mais conteúdo como este, ou se gostam de como eu narro, ou se gostam das informações que dou, ou das minhas opiniões, podem me seguir ali embaixo no botão que diz se inscrever, que realmente é uma ótima maneira de me dizer que apreciam o que eu faço. Além disso, também digo que podem apertar o sininho que está ao lado de inscrever-se, se quiserem que o YouTube avise quando funciona e às vezes não. Ainda não sabemos qual critério o YouTube usa para enviar os vídeos ou não. Então, sem mais nada para dizer. Aqui estão meus Patreons. Obrigada por me apoiarem através dessa plataforma. Eu aprecio muito. E aprecio muito as pessoas que me assistem pelo YouTube. Vocês são incríveis. Aqui está um novo vídeo. Confira o vídeo recomendado. Inscreva-se clicando no meu rosto. Até o próximo vídeo. Adeus.